Boa noite, amigos, a paz de Cristo. Eu sou Miguel. Bem-vindo ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas que está em João, capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Eu aprendo algo muito interessante com esse texto. Em primeiro lugar, se você ler o Evangelho de João 13 inteiro, você vai perceber que o Cristo estava lavando os pés dos discípulos. E essa lavagem para a igreja contemporânea de hoje significa uma obra espiritual. Ou seja, Deus está nos lavando também nos dias de hoje. Ou seja, está nos moldando, está nos purificando, santificando, tratando o nosso caráter, está nos refinando, está nos disciplinando. Nós somos a igreja do Senhor. E durante essa lavagem dos pés dos discípulos, nós sabemos que Pedro resiste a esta lavagem em um momento. E depois que ele dialoga com Cristo, ele permite que Cristo continue esta lavagem. Só que aqui no versículo 36 eu vejo Pedro fazendo uma pergunta infantil. Porque quando Cristo lavava os pés dos discípulos, ele já estava ali dando um discurso de amor e dizendo que ele iria ser entregue e iria morrer na cruz. E agora, nesse versículo 36, Pedro ouve o discurso de amor, mas ele não aprende nada do que foi ministrado. Porque ele faz a pergunta: Senhor, para onde vais? Uma pergunta infantil, uma pergunta assim, sem nenhuma espiritualidade. Uma pergunta de uma pessoa que não tem experiência. Uma pessoa que não cresceu espiritualmente, não evoluiu, como diz em 1 Coríntios 13:11. Na verdade, vos digo, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas depois que passei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Como diz em Hebreus 5:12, na verdade, pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres. Contudo, vocês ainda necessitam de que alguém vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque não podíeis suportar. Então Pedro ele faz uma pergunta de um discípulo que não tem intimidade com o mestre, não tem caminhado com o mestre, não tem aprendido com o mestre, não tem crescido espiritualmente. Será que ele pensava que Cristo ia fazer mais uma trajetória e pregar o Evangelho? Será que ele pensava que Cristo ia fazer mais uma trilha, entrar em outro território e pregar o Evangelho? Nós não sabemos, mas eu acredito que ele poderia estar pensando dessa forma. E veja que o Senhor responde para ele dessa forma. Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Cristo não falou para onde ele ia, porque ele já tinha dito no discurso de amor. Mas respondeu que para onde ele estava indo, agora você não pode seguir-me. Veja só, para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Você prestou atenção que tem um não aqui? É o segundo não na vida de Pedro. Porque se você for olhar João 13:8, Jesus está lavando os pés de Pedro, Pedro resiste. Aí Jesus fala: Pedro, o que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. E agora de novo, tem um não na vida dele.
para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Tem muito não na sua vida? Procure os sim certos. Quem sabe os não são para que você ache os sim certos. E eu aprendo algo muito interessante aqui também. Se Jesus fala para ele que para onde ele estava indo, Pedro não podia ir naquele momento, eu aprendo algo aqui muito interessante. Muitas das vezes, eu e você, como Pedro, nos achamos espirituais, preparados, moldados, lapidados, cheios de experiência, maturidade, cheios de discernimento espiritual, e queremos ir em certos lugares com Cristo, os quais nós ainda não estamos preparados. Quantas das vezes eu e você, como Pedro, queremos ir em locais que Cristo prometeu para nós, porque achamos estar preparados, mas nós não estamos preparados. Quantas das vezes queremos ir em territórios os quais Cristo disse que estaria conosco um dia, cumprindo lá promessas, e nós não estamos lá ainda, porque nós não estamos preparados e não somos espirituais ainda. Não chegamos no ponto ainda. O Cristo disse para ele: olha, para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Você não pode estar no lugar que eu vou estar daqui a pouco. Não é tempo, não é momento. Será que nós temos entendido isso? Só que ele diz também, mas depois me seguirás. Você vê aqui que também, de novo, depois na vida de Pedro. Eu volto em João 13:8. Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. Futuro. Tu saberás depois. Tem não na sua vida, mas também tem o depois, que é o futuro. Se está chovendo de não na sua vida, se não é momento de você ir em certos lugares, certos territórios, certos alvos, o lugar em que certas promessas vão se cumprir, entenda uma coisa, tem depois também. Se tem os nãos, também tem o depois fala do futuro. Então Deus tem um futuro que ainda está intacto para cada um de nós. Ele diz: depois me seguirás. E para Pedro, ele viveu muitos anos ainda. O depois para a vida de Pedro, ele realmente entende que é a morte. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque para onde Jesus estava indo aqui nesse texto? Para a cruz. E Pedro não estava entendendo. Mas aí o Senhor disse para Pedro que não era o momento ainda dele ser crucificado, mas depois, ou seja, um futuro muito longe, ele seria crucificado de cabeça para baixo. Está no Evangelho de João, capítulo 21, confira. Mas eu quero jogar esse depois como um futuro próspero para a sua vida. Se tem muito não na sua vida, tem o depois. O futuro está intacto. Deus tem algo tremendo. Deus tem algo para você maravilhoso. Está lá na frente. Você vai conquistar, você vai dar a volta por cima, você vai saltar de alegria. Tem o depois para você. E nós vemos aqui ainda, no versículo 37, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Isso acontece conosco. Achamos que somos espirituais, estamos maduros, aprendemos bastante de Cristo, temos experiência, estamos moldados, lapidados, disciplinados. Não são. Queremos ir em certos lugares que Cristo tem falado. Agora não. Nós batemos de frente com o mestre. Mas por que agora não? Por que não agora estar nesse território? Por que não agora avançar? Por que agora não estar no lugar da promessa? Nós replicamos, nós batemos de frente. Por quê? Por que não agora, Senhor? Eu estou pronto. Senhor, eu medito a sua palavra. Senhor, eu oro. Senhor, eu consagro, Senhor, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu leio bons livros. Senhor, eu tenho sido refinado. Por que não agora? Eu quero agora ir para esse território com o Senhor. Eu quero agora conhecer o novo. Eu quero agora conhecer o futuro. Batemos de frente com ele. Pedro queria ir. Não, eu estou preparado. Eu quero ir agora. Por ti darei a minha vida. Olha o que ele diz.
Olha a soberba, a prepotência, a arrogância dele. Ele disse que daria a vida dele por Cristo, mas na verdade, ele entrega a vida de Cristo para as autoridades religiosas da época. De que forma? Fugindo de Cristo. Você entendeu? Ele entrega a vida de Cristo ao invés de dar a sua vida. De que forma? Abandonando Cristo. Nós jogamos palavras ao vento. Como diz em Provérbios 12:18, há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a palavra do justo é saúde. Veja só. Aí respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Então Cristo agora olha nos olhos dele e tenta sensibilizar. Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Confrontando com ele. Eu acredito que Cristo queria que ele repensasse, meditasse em tudo que ele estava falando. Eu acredito que Cristo queria que ele voltasse a si e visse a bobagem que ele estava fazendo. E aí Cristo diz: na verdade, te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. E isso aconteceu. Mas que você venha meditar nesse texto, muitas das vezes nós somos como Pedro. Nós temos negado o nosso Cristo em atitudes, em comportamento. De alguma forma nós temos negado a Ele. Mas Ele é aquele que nos quer. Porque Pedro, ele foi restaurado. Ele foi alcançado, se tornou um grande apóstolo. A chave da igreja foi dada a ele. E Cristo disse para ele: Pedro, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. E diz para ele: tu és Pedro, tu és pedra. Então o que nós devemos aprender com essa mensagem? Entender que podemos não estar maduros, prontos, preparados para em certos lugares que o Senhor prometeu que iríamos com Ele. Fique com essa mensagem.